Seguimos com mais informações porque a Justiça decidiu soltar o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Vamos acionar o repórter Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Viga, bem-vindo, boa noite a você. Qual foi o motivo dessa decisão? Tudo bem, Daniel? Boa noite para você, para a Lívia, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. É ali naquele prédio, aqui no Arpoador, bairro nobre, de luxo, da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, onde Sérgio Cabral está em prisão domiciliar desde pouco antes do Natal do ano passado. Ele conseguiu o habeas corpus, estava detido, ele rodou por vários presídios, é bem verdade, no Brasil, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Ficou preso até em um batalhão do Corpo de Bombeiros e no ano passado estava em uma unidade prisional da PM em Niterói, na região metropolitana. Conseguiu o habeas corpus, mas precisava, à época, cumprir prisão domiciliar por decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Porém, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região derrubaram essa prisão domiciliar de Sérgio Cabral, que está nesse prédio aqui no Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro, aguardando apenas os trâmites legais, a comunicação oficial, para que possa circular livremente aqui pela cidade do Rio de Janeiro. Entenderam os desembargadores, foi uma decisão, diga-se de passagem, bem apertada, 4 votos a favor de Cabral e 3 contra, ou seja, 3 a favor da derrubada da prisão domiciliar e 3 pela manutenção, entenderam que era desarrazoada, que não era razoável, não havia justificativa para uma prisão preventiva tão longa, tão extensa do ex-governador do Rio de Janeiro. Por isso, decidiram pela derrubada da prisão domiciliar, mas impuseram os desembargadores uma série de cautelares, medidas restritivas. Que medidas são essas, Daniel, Lívia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan? Tem que entregar o passaporte à Justiça para não eventualmente pensar em fugir, deixar o país. Precisa comparecer mensalmente ao juízo, à Justiça Fluminense, e vai ter de fazer uso da famosa e conhecida tornozeleira eletrônica. A defesa de Sérgio Cabral Filho comemorou a decisão, dizendo que era um grande absurdo uma prisão preventiva se estender por tanto tempo. Sérgio Cabral foi preso, todos lembram, né, em 2016. E, como eu disse, rodou por várias unidades prisionais até ser solto pouco antes do Natal do ano passado. Amigos ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, Sérgio Cabral Filho já foi condenado a mais de 400 anos de prisão e é réu em cerca de 30 processos que tramitam aqui na Justiça do Rio de Janeiro e também na Justiça do Paraná. Só que em breve, assim que chegar o comunicado oficial, poderá desfrutar das cidades do Brasil, porque agora não existe mais essa decisão da chamada prisão domiciliar. Se ele passou as festas de final de ano, Natal e Réveillon, aqui nesse prédio, na zona sul do Rio de Janeiro, com familiares, agora, na semana que vem, vai poder tranquilamente e livremente circular por onde quiser e curtir tranquilamente o carnaval brasileiro, viu, Daniel? Pois é, ou seja, daqui a pouco, se você continuar em frente a esse prédio, talvez você possa observar Sérgio Cabral descendo, transitando livremente, passeando aí pela orla do Rio de Janeiro, mas utilizando esse dispositivo, a tornozeleira eletrônica. É isso, né? Exatamente isso, exatamente isso. Falta apenas aquele trâmite legal, viu, Daniel? Você sabe, tem uma decisão da Justiça, mas não basta apenas você acessar a internet e tomar conhecimento de que houve uma decisão favorável a você. Estamos falando do caso de Sérgio Cabral Filho. Tem todo um rito, tem que ser comunicado oficialmente, tem que ser oficiado, mas certamente Sérgio Cabral já está respirando aliviado aqui nesse imóvel após a decisão do TRF da 2ª Região, imóvel inclusive que pertence a uma ex-companheira dele, a uma ex-mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, que foi condenado, como eu disse, a mais de 400 anos de prisão por vários crimes: corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, entre outros delitos. Mas mesmo assim, às vezes é confuso, né, para os brasileiros entenderem. Mesmo assim, apesar dessas condenações, ele, depois de gozar a chamada prisão domiciliar, agora vai poder circular livremente, terá apenas de usar o dispositivo eletrônico, a tornozeleira eletrônica, não pode deixar o país e vai precisar comparecer mensalmente ao juízo, à Justiça, para provar que não está tendo planos de deixar a cidade, o estado e principalmente o país. Daniel.
Tá certo. Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, trazendo esse que é um dos assuntos mais comentados do dia de hoje. Daqui a pouco o Viga volta na programação da Jovem Pan News. Ainda bem que nós temos um comentarista que é advogado para nos ajudar a elucidar muitas dúvidas. Então, Nelson Kobayashi, claro, como você avaliou essa decisão da Justiça dos desembargadores do TRF2 de liberar Sérgio Cabral da prisão domiciliar? Então, só recapitulando, a partir de agora, ele poderá circular livremente, só que com o uso da tornozeleira eletrônica, terá de comparecer à Justiça todos os meses e ainda terá o passaporte retido. Tecnicamente, justificável, correta a decisão? É uma decisão correta porque a gente precisa diferenciar que tipo de prisão é essa que estava sendo submetido o Sérgio Cabral. Era uma prisão inicialmente preventiva, né, que depois se converteu em prisão domiciliar. Esta prisão não é cumprimento destas condenações citadas na reportagem. Aliás, a Constituição diz que só pode ser uma prisão de cumprimento de pena depois que todos esses processos se encerrarem com uma decisão transitada em julgado, né, decisão condenatória, o que está na Constituição Federal. Portanto, é uma decisão acertada porque a prisão preventiva ela deve subsistir enquanto houver algo a se prevenir. E no caso do Sérgio Cabral, não há mais nada que garanta, do ponto de vista legal, a subsistência dessa prisão preventiva. Por quê? Porque todas as provas que haviam para ser produzidas nesse processo já foram produzidas. Testemunhas já foram ouvidas, documentos já foram coletados, perícias já foram feitas. Aliás, ele também não tem risco de voltar a delinquir pelos mesmos fatos, porque ele não é mais governador. Aliás, ele não é nem agente público. E, inclusive, a proibição de se contratar com o Estado ou de tomar posse em cargo público pode ser uma medida alternativa à prisão preventiva. E o fato de proteger a possibilidade de fuga se resolve com a tornozeleira eletrônica e com a apreensão do passaporte, tal como foi feito. É claro que o Sérgio Cabral, sendo um corrupto, confesso, gera na população um sentimento de impunidade, mas que não pode se resolver com uma prisão ilegal, inconstitucional. A gente tem que passar a discutir outra coisa, que é a morosidade da justiça. Por que é que um processo demora tanto tempo para se encerrar definitivamente? Tantos anos, são quase 7 anos de uma prisão preventiva. Isso não deveria acontecer, a gente precisaria pensar em um modelo de justiça mais rápido, mais célere, para entregar para a sociedade, aí sim, uma decisão definitiva. A gente ouviu do Kobayashi a análise técnica, Serrão. Quero sua análise política desse caso. Qual mensagem esse caso Sérgio Cabral passa para a população, para a política como um todo, para a sociedade? Usando o termo que o Kobayashi utilizou, um corrupto confesso, porque ele confessou que praticou aqueles crimes. Uma pessoa condenada a mais de 400 anos de prisão, ainda que esses processos não tenham transitado em julgado, como o Kobayashi trouxe a informação para a gente também. Que tipo de mensagem, né? Remanescente, o preso remanescente da Operação Lava Jato, que agora não ficará preso mais. Que mensagem esse caso Sérgio Cabral passa para nós, para a população, para a sociedade? A mensagem que fica é a pior possível, é a da impunidade. Sérgio Cabral deveria estar na prisão. O crime dele é sério, o que ele cometeu. Agora, entra na questão básica. O caso não foi julgado definitivamente. Talvez o seja quando o Cabral redescobrir o Brasil novamente. E não vai ser o Sérgio que fará isso. O Sérgio, ele vai escrever um livro, já está quase tudo pronto, para contar seus bem-feitos e mal-feitos. Tem tudo para ser um best-seller sobre a corrupção brasileira. E agora, o melhor de tudo, né? O Cabral vai poder até pular o carnaval. É um deboche com a sociedade brasileira que tanto lutou contra a corrupção e pelo fim da impunidade.